Oi, gente. Boa tarde, boa noite, né? No caso, vocês vão ver à noite. Eu vou gravar hoje o vídeo de fone pra gente ver se melhora um pouquinho o áudio das aulas, porque eu tava vendo que não tá tão legal o áudio. Como eu não tenho microfone, nenhuma outra coisa pra melhorar, eu tive a ideia de gravar com o fone de ouvido. Eu fiz um teste e ficou melhor. Então vamos fazer o seguinte teste. Eu vou gravar hoje e aí vocês me falam se ficou bom assim, se não ficou. O ruim é que eu não tenho que ficar segurando aqui. E eu gosto de falar com as mãos, eu não sei se vocês já repararam. Mas eu acho que vai dar certo, tá? O vídeo vai estar no YouTube pra vocês. Como eu tinha falado na aula passada, que foi a aula prática, né? Hoje a aula vai ser teórica. Eu já, não sei se vocês perceberam, mas eu tinha falado que a gente teria uma aula só sobre molhos, né? Que eu queria falar com vocês sobre molhos. Então eu separei aqui só alguns. Eu separei 9 molhos para eu explicar um pouquinho para vocês. A seleção que eu fiz foi assim. Eu peguei molhos que eu acho que são interessantes para a gente saber, para a gente ter uma base, tá? Lógico, a gente não vai saber todos os molhos existentes de todas as culinárias e de cor e pronto, não. Eu sei que a gente carrega um peso muito grande por ter o diploma de gastrônomo. Esses dias mesmo aconteceu comigo que eu estava com a minha família mesmo. E aí a gente foi pedir comida e em pedir comida me soltaram um molho lá e, explica esse molho. E, gente, eu não lembrava por nada nesse mundo que molho que era esse. E não era nenhum molho italiano, nem francês, não. Ele era molho nosso mesmo. E mesmo, eu não lembro nem o nome agora. E mesmo assim eu não lembrei como que era. E aí as pessoas, mas você é gastrônoma. Eu falo, mas eu não sou obrigada a saber de tudo. Minha cabecinha não guarda todas as coisas. Então eu separei 9. Eu ia separar 10, mas eu pensei assim, vou colocar um númerozinho quebrado para não ficar tão pesada essa aula. Eu acredito até que essa aula vai ser um pouquinho maior do que as outras, porque é, eu não vou explicar a receita, ensinar vocês a fazerem todos aqui, mas eu vou explicar um pouquinho. E uma coisa que eu venho falando desde o começo sobre a questão da Itália, comparando com vocês Itália e França, a questão da cozinha italiana, o pessoal dá muito valor na gastronomia. Não é igual a gente aqui e os americanos que, qualquer fast food tá bom, qualquer comidinha rápida tá ok. Não, na Itália eles levam muito a sério essa questão de família, essa questão de receita, a questão das histórias. Todo prato que você for pesquisar tem pelo menos umas duas histórias atrás de cada prato. Como sempre, gente, desculpa pelo barulho. Não tem como evitar. Eu tentei gravar em outro cômodo da casa, foi pior daquela vez, então vai ter que ser com barulho aqui mesmo. Vamos lá. A apostila está no e-mail da turma e aí eu vou colocar no grupo também. E vamos começar pelos molhos. Eu separei aqui, o primeiro é a alla norma. Gente, esse molho é muito simples. Muito simples. É uma coisa que vem me encantando muito na culinária italiana, é a simplicidade das coisas, né? Às vezes a gente quer surpreender as pessoas e acaba exagerando demais nos pratos. Sendo que pratos simples são bem mais rápidos e práticos e muito mais saborosos. A cozinha italiana é completamente toda composta por menos é mais. Quanto menor a quantidade de ingredientes, menor a lista de ingredientes, mais saboroso vocês podem ter certeza que vai ser o prato. Então, começando com a La Norma, eu escolhi colocar ele primeiro por não ser um prato tão conhecido como os outros que a gente vai ver mais pra frente. Ele não é igual o molho sugo, que é reconhecido mundialmente. Eu não sei. Se alguém de vocês aí já ouviu falar dele, comenta aí no vídeo ou me manda no WhatsApp. Bom, ele é originário da Catânia, na Sicília. E o nome desse molho é em origem a uma ópera. Se vocês quiserem depois fazer uma pesquisa rápida para vocês entenderem como que é, qualquer site da internet vocês acham a história dele, que conta da ópera e de tudo mais. Não sei se a história é verídica. Como a gente vai ver um pouquinho mais embaixo, em alguns outros molhos, há inúmeras histórias sobre inúmeros pratos e algumas a gente não faz ideia se é verídico ou não. E lógico que tem chefe que se agarra a essa história e vai, né? Segue em frente e acredita e tudo mais. Mas, bom, eu não sei se a história desse molho é verídica mesmo, tá? Só sei que é uma homenagem a uma ópera. Como eu já tinha falado, ele não é um molho tão reconhecido como os outros, porém ele é básico, ele é bem básico, estilo molho sugo. Ele é vegetariano, tá? E saudável.
E é bem simples. É um molho bem simples, bem rápido, é o que eu tenho falado para vocês sobre a simplicidade da cozinha italiana. Ele é composto por tomate, berinjela, manjericão, pimenta calabresa e ricota. Eu estava estudando, né, para poder dar aula para vocês e reparando como eles dão valor a esse tipo de ingrediente. Tomate, manjericão, pimenta, berinjela. Gente, eu estava até conversando com uma das alunas, dando umas dicas para ela de brusqueta. Eu até falei, coloca berinjela, porque assim, eu sei que às vezes a berinjela não é tão agradável ao paladar de algumas pessoas, mas para quem gosta, a berinjela cai bem com qualquer prato. E eu não sei se tem alguém de vocês aí que é vegetariano, vegano, que segue essa linha, mas é um excelente molho para você servir para um convidado que às vezes pode ser veg, né? Porque é simples, é muito rápido de se fazer, né? Cozinha a massa e já faz esse molho. Fora que a apresentação fica belíssima, gente, belíssima. Eu ia testar ele, só que eu não consegui testar ele essa semana por alguns probleminhas pessoais, mas eu acredito que a minha próxima receita que eu vou postar para vocês é esse e algum outro molho que vá queijo. Eu estou tentando ver se eu consigo trazer alguns queijos italianos ou que vão nas receitas italianas de Goiânia para poder mostrar para vocês. O meu único problema é porque meu irmão mora em Goiânia e ele que traz para mim. Só que ele só chega na sexta-feira à noite, então eu não conseguiria gravar a aula e postar para vocês sexta-feira que vem. Ou eu vou gravar a aula sexta-feira que vem e postar no sábado para vocês, e aí vocês assistem quando puderem. Ou eu vou deixar para outra semana. Mas, além disso, depois a gente vai conversar no final do vídeo também, a gente tem que conversar sobre a nossa prova desse bimestre. E aí eu vou vendo direitinho como que a gente vai fazer. Bom, vamos passar para o segundo molho aí. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o Ala Norma, vocês me perguntam aí ou no YouTube, ou no e-mail, ou no grupo. O que vocês acharem melhor. Estou estranhando um pouquinho gravar com fone de ouvido, mas vamos lá. Espero que fique melhor para vocês. O próximo que eu escolhi é um molho bem conhecido, bem típico mesmo, que é o molho à bolonhesa, que na verdade na Itália se chama ragu, né, gente? O molho bolonhesa é mais a gente mesmo aqui que fala. Mas lá é um ragu. Até mais pra frente, quero ver se eu gravo umas aulas para vocês extras. Não dessas aulas para vocês fazerem, não. É extra mesmo. Só para vocês verem. E eu quero ver se eu faço uma polenta com ragu para vocês, que vocês vão ver tanto que é bom. A história do molho bolonhesa é bem legalzinha, porque, assim, os italianos, eles possuem uma certa indignação com isso. Porque muita gente, se foram pesquisar, entrar aí no Google rapidinho e fazer uma pesquisa, vocês vão ver inúmeros sites que falam que o molho bolonhesa, ele é feito com 2 tipos de carne. E, gente, não é verdade, tá? O molho bolonhesa não é feito por 2 tipos de carne. Isso aí são adaptações que as pessoas fazem e acabam falando que é receita originária. Tanto é que os italianos fizeram lá da Bolonha, fizeram uma receita oficial desse molho, por conta de muita gente estar falando e estar usando essa questão de que se usa 2 tipos de carne, né? Uma carne de porco e uma carne de vaca. E não é isso, tá, gente? Eles só usam carne de porco. E isso acabou desautorizando alguns chefes da culinária, principalmente brasileira, como eles falavam com mulher original e tal, e usavam 2 tipos de carne. Não é, gente. É só um tipo de carne. O importante desse tipo de carne é que tem que ser uma carne magra, tá? Uma carne de boi magra. Claro que tem alguns cortes de carne que são extremamente caros e que a gente não vai conseguir comprar para colocar em um molho. Então, a gente tem várias opções de carne magra, né? Que não seja tão cara. E outra coisa. Lá não existe o molho à bolonhesa com espaguete, tá? O famoso espaguete à bolonhesa é nosso, brasileiro mesmo. Não é italiano. Lá na Itália, eles usam o tagliatelle. E o tagliatelle, ele tem que ser de 8 milímetros, tá? Tem até esses negocinhos. Precisa que eles são bem específicos que as coisas. Então, a receita original, ela leva carne de boi, panceta ou bacon. Mas eu acho que vocês vão perceber aí, mais pra frente, quando vocês forem estudar mais a fundo, Itália, lógico, quem gostou, quem tiver interesse e tudo mais, vocês vão ver que eles usam muito panceta no lugar do bacon. Por quê, gente? O bacon, ele é defumado, então ele acaba tendo um gosto muito mais forte, que às vezes pode atrapalhar a sua preparação. Então, amante de bacon é a gente mesmo, os brasileiros. E eles têm outras opções, como a panceta e o
O nome é meio complicadinho de eu ficar lembrando toda hora. Que é a... Como que fala, gente? A bochecha do porco. E aí eles não defumam ela, eles só... Guanciale, que chama, gente. Vocês vão ver aí mais pra frente. Bom, voltando lá no molho bolonhesa, que senão eu fico enrolando vocês aqui, mudando de assunto e não explica as coisas. Então, a receita original é feita com carne de boi magra, tá? Magra. Bacon ou panceta, o ideal seria panceta, de boa qualidade. E, gente, lembrando, o molho bolonhesa, ele deve ser cozido ele chega até 4 horas de cozimento. Então, é feito com muita calma, muita paciência. Eu não passei lista de ingredientes pra vocês, porque o povo faz de quanto é jeito, né, gente? Não dá nem pra você pegar e falar, não, essa receita aqui eu tenho certeza pra você que é original. Muita gente acrescenta cenoura, vocês vão ver isso também mais embaixo no molho sugo, porque a cenoura tira a acidez do tomate. O molho bolonhesa, né, na massa, ele é servido no tagliatelle e tem a lasanha também, né? Então vamos pro próximo aí, que é o pesto. O molho pesto é o queridinho por todo mundo, né, gente? O que eu acho melhor no pesto é que ele não precisa necessariamente ser servido somente com massa. Dá pra você servir o molho pesto em vários pratos, em peixe, salada, canapés. Coloquei aí na apostila alguns pra vocês. E eu coloquei que dá até pra dar um toque especial em sanduíche. E esses dias eu fui pedir uma pizza, dava pra acrescentar até molho pesto na pizza. Então, assim, é um molho muito versátil. Dá pra você usar em todas as questões da gastronomia. O molho tem origem da cidade de Genova, na Itália. E devido ao clima favorável da região, lá possui uma variedade incrível de ervas. E é lá, gente, que se encontra um dos melhores manjericões, que é mais aromático e o mais saboroso do mundo. A palavra pesto tem origem do verbo italiano pestare, que quer dizer macerar. Se você pesquisar também, você vai achar outras definições, além de macerar, mas tudo consiste nisso daí. Outra coisa, gente, várias vezes a gente acaba fazendo umas substituições nos pratos. Eu até vou falar sobre isso no final da aula também. A gente acaba fazendo muita substituição. E aí, o que a gente acaba fazendo? Eu acho que para agilizar, a gente aproveita a tecnologia aí, né? E pega e vamos fazer um molho pesto no liquidificador. Ou como é que fala? Aquele outro, num processador. Gente, não, né? Que eu tenho falado para vocês, que esse negócio de família e tudo mais, que eles levam a sério essas questões e tudo mais. Então, gente, um molho pesto, ele deve ser feito num pilão, tá? E tem toda uma ordem para você colocar o sal primeiro. As folhas de manjericão têm que ser as menores, as mais frescas. Então, assim, tem toda uma história por trás do prato. Mas o brasileiro ama simplificar as coisas, vai lá, taca tudo no liquidificador e pronto. Perfeito. Para vocês verem o tanto que eles levam a sério as coisas. A cidade italiana tem tanto orgulho do pesto que todas as famílias possuem uma receita. Cada família possui a sua receita. A única coisa que, assim, em todas as receitas que vocês vão ver, isso não vai faltar, é azeite extra virgem, manjericão fresco e um pilão para moer tudo. Isso são itens obrigatórios em qualquer preparação legítima. Então, se você pegar uma família italiana, 5 famílias italianas, vocês podem ter certeza que esses itens são obrigatórios. Eles podem mudar, ter algum toque especial da receita e tudo mais. Mas esses são os itens obrigatórios. Bom, o molho é composto por manjericão fresco, como eu tenho falado para vocês. Eles levam muito a sério essa questão de ervas, e principalmente frescas. Pinole, que é uma... que a gente costuma substituir por nozes, né? Que é mais fácil da gente achar aqui. Queijo pecorino e parmegiano reggiano. Gente, essa questão do queijo, para eles também é muito forte. O queijo pecorino, vocês vão ver que ele vai estar presente em praticamente quase todas as receitas aqui. Ele é um queijo de ovelha, se eu não me engano. E pra gente, a gente pode até às vezes encontrar o pecorino, mas, gente, é um absurdo de caro. Eu acho que vocês já têm noção disso, do quanto queijos que são importados são caros. Parmegiano reggiano, alho versálico e sal marinho. Mas, né, essa receita pode ser adaptada para a gente, fazendo algumas substituições, trocando o queijo pecorino pelo parmesão e a pinole pelas nozes. O próximo molho aí é o al vongole. Vongole nada mais é do que uma concha, tá? Um caramujinho comestível
de sabor ímpar. E é um molho muito básico também. Apesar de ser feito com concha, é um molho básico. É basicamente acrescentar as conchas em alho, vinho branco, salsinha e azeite. De novo, gente, outra erva. Eles dão muito valor nisso. Ele pode ser servido com creme de leite ou com tomate. Eu nem... Não tem muito o que falar sobre ele. Se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver mais histórias sobre o vongole em si, como que é e tudo mais. O próximo molho aí é o funde, que é um dos molhos mais simples também de ser preparado. Eu escolhi molhos mais simples porque, se acaso algum de vocês quiserem testar, vocês conseguem testar em casa tranquilo, sem muita dificuldade. Bom, o ideal para fazer esse molho é deixar o cogumelo de molho por pelo menos 20 minutos. Não só esse molho, mas qualquer outro molho que vai funde, tá, gente? A que a gente mais se encontra aqui é o funde sec. Mas, se vocês forem ver, existem inúmeros tipos de cogumelos e tudo mais. Mas o fungo seco é o que a gente mais se encontra e é o que é mais consumido por aqui, né? Deixa ele de molho por 20 minutos antes de começar a preparação e depois adiciona uma mistura de bacon frito, para vocês verem que eles gostam bastante também de carne de porco. Azeite, manteiga e creme de leite fresco. O próximo molho aí é o carbonara. Não sei vocês, mas para mim é um molho maravilhoso. Tem toda aquela questão, né, do ovo e tudo mais. Outra questão também do molho carbonara, que eu até esqueci de colocar na apostila, é a questão do creme de leite fresco. Gente, não faz creme de leite, tá? É só o ovo e o queijo mesmo e o bacon. Não vamos colocar creme de leite aí, não. Até na minha época de faculdade, a gente fez com creme de leite fresco, porque a minha turma era muito encrenqueira em relação ao ovo cru. Então, para o meu professor dar uma quebrada, não sei se chegaram a conhecer ele. Na época, quem me dava aula era o Rafael. Para dar uma quebrada nessas encrencas que tinham na minha sala, ele resolveu fazer a receita com creme de leite. Mas a receita original ela não vai creme de leite fresco. E vocês aí em Caldas, eu acho até que é mais fácil de achar o creme de leite fresco. Mas aqui na minha cidade mesmo eu não acho. Como eu venho falando essas questões de família e de receitas e tudo mais, gente, não vai ter um prato que vocês não vão procurar no Google ou em qualquer outro site que vocês vão achar trocentas histórias aí. E com carbonara não é nada diferente. Existe mais pelo menos umas 3 histórias diferentes sobre como que foi criado esse molho. Uma das histórias mais bonitas que falam do molho é que a origem dela vem pelos carbonari, que era um pessoal que trabalhava com carvão, e eles precisavam de uma alimentação nutritiva e simples, que fosse rápido de fazer. Porém, dizem que essa história não é verídica, tá? Que até 1945 não tinha sido encontrada nenhuma receita de espaguete à carbonara e nenhum livro de cozinha, né? Porque é assim que a gente sabe a origem dos livros, das receitas, né? São por livros ou alguns diários de alguns chefes de antigamente. Então, nunca foi encontrado essa receita até 1945. E aí vocês podem pesquisar na internet que vocês vão aí achar as histórias mais pra frente. Porque se eu for falar pra vocês todas as histórias que eu achei de todos os molhos, a gente ia ter pelo menos umas 4 horas de aula aqui. Ainda mais que eu falo muito. E eu ainda tento falar rápido com vocês, para o vídeo não ficar tão grande. Então, voltando aí no assunto do carbonara. Eu até coloquei aqui para vocês fazerem uma pesquisa e encontrar várias receitas da origem desse prato. Mas o importante para a gente saber, gente, para nós que somos gastrônomos, o importante para a gente saber nessa questão não é nem a história em si. Porque, às vezes, a pessoa que você vai servir, ou o consumidor final do seu prato, ele, às vezes, nem quer saber a história. Ele quer mais saber sobre os ingredientes. Então, o que é mais importante O mais importante aqui é saber sempre escolher ingredientes de qualidade, gente. De excelente qualidade. Porque, assim, o resultado final do prato de vocês vai ser incrível. Vocês podem perceber isso. Façam um teste um dia que vocês estiverem aí de boa, aproveitando essa quarentena. Façam um teste com ingredientes de segunda qualidade, de primeira qualidade e experimentem. Experimentem vocês mesmo. Eu sei que tem um monte de gente que fala, eu não gosto de experimentar as coisas que eu faço, mas, gente, é ideal que vocês experimentem. Experimentem e percebam a diferença de quando você escolhe. Às vezes pode ser um ingrediente muito simples, um manjericão mesmo. Muito simples que vocês vão ver que, nossa, o resultado final é incrível quando você usa ingredientes de extrema qualidade.
Vamos seguir aí na receita do carbonara. A receita original é feita com guanciale. Era isso que eu queria falar para vocês no outro aula. Que nada mais é... Na outra aula, no outro molho. Que nada mais é do que a bochecha do porco temperada e curada. Então, ela não é defumada igual bacon, então ela não é muito forte. Gente, eu sinceramente nunca achei por aqui, tá? Eu sei que a gente é do interior, então fica mais difícil. Mas se alguém já teve a oportunidade de comer, me conta, me fala como que é o sabor. E olha que a minha família ainda mora na fazenda. Eu poderia muito bem falar para minha mãe, ó, mata um porco aí e vamos tentar fazer um guanciale. Mas mais pra frente vocês vão ver que tem toda uns processos diferentes nessas preparações. Então, ó, a receita original, não esqueçam disso. Quando vocês forem fazer ou apresentar um prato para alguém que conheça o carbonara, você sempre lembra a pessoa que ele é feito originalmente com guanciale e queijo pecorino, tá, gente? E especificamente o pecorino romano. Todo mundo vai... Eu não sei se vocês veem essas coisas de internet e tudo mais, mas um monte de gente fala, ai, mas o carbonara não é feito com queijo parmesão. Não, gente, ele realmente não é feito com queijo parmesão, tá? Ele é feito com queijo pecorino. Mas como eu tenho falado para vocês, a gente acaba fazendo algumas substituições que é mais fáceis para a gente achar aqui no Brasil. Então, a gente substitui o guanciale pelo bacon e o pecorino pelo parmesão. Mas a receita original é guanciale, queijo pecorino, ovo e pimenta do reino. Gente, só isso. Só isso. Que é coisa mais prática e rápida de fazer. É muito fácil. Eu testei essa semana, mas eu esqueci de tirar foto para poder mostrar para vocês como que ficou o meu carbonara. E eu não fiz massa fresca, gente, porque eu não tenho cilindro. Então, para cortar espaguete, massa fresca fica bem estranho. Como no Brasil eu coloquei aí na apostila, né? Como no Brasil a gente não encontra esses ingredientes e quando encontra o custo é muito alto, a gente passa e faz algumas adaptações nos pratos e é o que a gente chama de releitura, né? Foi igual eu falei para vocês do tiramisu da aula passada, que eu fiz uma releitura. Eu até conversei com alguns alunos e expliquei que eu fiz a releitura para vocês não gastarem tanto, porque eu sei que, né, gente, a gente está de quarentena, tem muita gente desempregada. Eu também não posso ficar gastando demais. Então, eu resolvi fazer uma releitura do tiramisu. E aí, todas essas substituições, essas mudanças que a gente faz, a gente acaba chamando de releitura. Eu dei o exemplo aí que a gente troca o guanciale pelo bacon e substitui o pecorino pelo parmesão. Mas, lembra sempre, coloquei de novo para vocês lembrarem, devemos sempre priorizar ingredientes de excelente qualidade para ter sucesso no resultado final do seu prato. Próximo molho, putanesca. Gente, na minha época de faculdade, meu Deus, como o povo gostava desse putanesca. É outro molho que tem, acho que umas 3 histórias também, sobre a origem dele. Todas as histórias giram em torno de prostíbulos, tá? Então, é isso mesmo, gente. A putanesca é na risca aí mesmo que vocês estão pensando. Todas as receitas que vocês forem procurar vai girar em torno de prostíbulo, cada uma com uma receita diferente aí, com uma peculiaridade sua. O mais importante, né, que a gente precisa saber, não é a história, é a receita. Alguns italianos ousam dizer que não vai anchova nesse molho. Gente, vocês podem pesquisar, vocês vão achar aí. A maioria dos sites de receitas, vocês vão achar que... Vocês vão achar com anchova. Mas existe alguns chefezinhos aí que falam que não vai anchova. É uma coisa também que a gente não consegue ter certeza. Falar assim, não, tenho certeza absoluta que vai anchova sim. Ou não, tenho certeza absoluta que não vai anchova. Então, como não tem como saber, eu quero testar muito com anchova. Mas também vou tentar fazer sem anchova. Eu coloquei dos 2 jeitos para vocês, né? Pra gente, seria muito bom se não fosse com anchova, porque não é fácil de achar anchova assim também, né, gente? E o valorzinho também é bem caro. O molho basicamente é feito com anchova, alcaparra, tomate, azeitona preta, azeite, alho e pimenta do reino. Para quem faz ele sem anchova, ainda tem mais um prato veg aí que dá para você servir. O próximo molho é o molho sugo, que é o molho mais simples e a base mais fácil da culinária italiana e um dos molhos mais usados, né? Não tem muito sobre a história dele, não tem muita coisa que seja importante de vocês saberem sem falar, nossa, molho sugo é isso. Não. É um molho muito básico, feito à base de tomate, azeite e sal. Nada de incrementado demais. Gente, outra coisa.
que eu estava falando para vocês lá do pesto. Estou recebendo mensagem de aluno no WhatsApp e eu acabo desconcentrando. Que eu estava falando do molho pesto, essa questão da gente ficar usando eletrodoméstico para encurtar os processos das coisas, acaba que muitas vezes atrapalha no resultado final do nosso molho, do nosso prato, do que seja. Gente, não usa, quando vocês forem preparar, não usa liquidificador, por favor. O uso do liquidificador pode acarretar uma cor rosa no seu molho, não a corzinha original do tomate. E um molho espumoso. Quem já fez o molho e... Ai, gente, peraí que meu celular tá acabando a bateria. Voltando aqui. Quem já fez esse molho e fez com o liquidificador deve ter percebido isso. Fica um molho muito espumoso. Tô falando isso porque eu já fiz. Muito espumoso mesmo. Alguns chefes, em algumas receitas, eles acrescentam cebola. Mas ela tem que ser picada muito fina para quando acontecer o cozimento, ela desmanchar e ficar mesmo só resquício de sabor mesmo, sabe? Nada que vocês veem ao paladar assim, falar, nossa, eu tenho certeza absoluta que tem cebola aqui. E a quantidade é bem menor do que os outros ingredientes também. O molho, ele deve ser cozinhado mais ou menos por 1 hora. Se o tomate estiver muito ácido, as pessoas acrescentam cenoura nele, no molho. E para acontecer de não queimar, a gente pode ir acrescentando água de acordo com o cozimento. O último molho que eu escolhi aí é o matriciana. É um outro molho também que é muito interessante. Vocês vão ver aqui de novo. Tem aí o guanciale. É guanciale mesmo, né, gente? Eu sempre esqueço. Guanciale. Eu quero depois mostrar pra vocês Depois vou mandar pra vocês um link do YouTube com um tutorial de carbonara pra vocês verem. O matriciana ele é produzido originalmente com pequenos cubos de bochecha de porco defumada, né, que é o guanciale, sal, pimenta, azeite, vinho branco e pecorino, de novo. Como já vimos em outros molhos, esse também é um dos pratos em que a origem gera certa discórdia. E o povo gosta, gente, de brigar por causa desses tem. Bom, cada um defende a sua história, mas como todos os outros molhos, esse também se tornou mundialmente conhecido e muito apreciado. Eu ainda vou fazer uma seleção aí de qual molho desses que eu vou gravar lá pra vocês, mas eu tô entre o carbonara, o matriciana e o... Qual que é o outro aqui, gente, que eu falei agora pra vocês? O puttanesca. Dependendo, eu gravo até um de cada. Se der tempo, né? Porque a gente já tem só mais um mês de aula. Bom, gente, pulando aí, acabou os molhos, tá? Esses foram os que eu separei. Espero que vocês gostem. Espero que quem tiver oportunidade faça em casa. Eu fiz uma seleção pequena dos molhos, tá? São inúmeros. Eu fiz só uma seleção rápida. Se vocês quiserem pesquisar mais e depois me mandar alguns que vocês acharam interessantes e tudo mais, vocês podem me mandar. Eu queria ter colocado um monte aqui para vocês, mas a gente ia ficar muito tempo. E eu sei que às vezes é cansativo mesmo a aula teórica. Bom, gente, eu quis separar aí umas coisinhas para vocês, porque às vezes a gente fica tão centrado em questões de pratos que às vezes a gente esquece que a gastronomia também não é só isso, né? Que a gente também tem outras questões por trás de só de pratos. Então, eu separei para vocês uma explicação bem rápida, porque é um assunto um pouco complicado de se entender. Eu separei alguns regimes de qualidade da União Europeia. Vou explicar para vocês, rápido aqui, eu fiz a minha explicaçãozinha aí na apostila, para vocês entenderem como que é. Visando proteger o nome de algum produto específico, de modo a promover suas características únicas associadas à sua origem geográfica e à modo de produção original. Gente, é quando a gente faz Vou pegar um queijo, que é o que a gente mais vai achar. Quando você vai produzir um queijo... Ai, gente, desculpa. Vou esperar o caminhão passar. Quando você vai fazer um queijo e tudo mais, que você segue todas essas normas, acontece muitas vezes falsificação de produtos, né? Então, vocês podem ver que na União Europeia, sempre eles vão ter selos. Às vezes, vocês vão procurar as receitas, algum tipo de receita, e sempre vai ter uma denominação, um selo, alguma coisa específica que te garante, né? Garante para o consumidor final que o produto é original, tá? Os nomes dos produtos podem beneficiar de uma indicação geográfica,
né, se eles tiverem relação específica com o local de produção. E graças aos IGs, que é o que eu falei agora, os consumidores podem confiar e escolher o produto de excelente qualidade. Algumas indicações geográficas. IG é indicação geográfica, não falei o que era, né, gente? Vou falar, eu separei 3 aqui para vocês, 2 são de suma importância, uma eu coloquei mais de curiosidade, e aí depois vocês vão fazer uma atividade para mim sobre essas indicações geográficas. Vamos começar pelo DOP. Eu até tirei a sigla de uma dos molhos, eu ia colocar, mas como eu ia explicar só no final, às vezes vocês poderiam confundir, então eu tirei lá. Não me recordo agora qual receita que um dos queijos usados, ele tem ele é DOP, né? DOP nada mais é, gente, do que denominação de origem protegida. É o que a gente precisa mais saber, porque é o que a gente mais vai encontrar, principalmente nessa questão italiana, onde a gente usa muito queijo, porque a maioria dos queijos, eles têm esse selo. Os produtos registrados como DOP são os que têm ligações mais fortes com o local em que são fabricados. Eu não lembro se foi para algum aluno que eu falei, ou se eu falei para a turma inteira, sobre a questão do champanhe, que para ele ser champanhe, ele tem que ser feito, se eu não me engano, teve um aluno também que colocou isso num trabalho. O champanhe, ele precisa ser feito em champanhe. É o champanhe, gente? Agora eu fiquei até esqueci aqui. Vamos seguir aí que vocês vão ver, mas acho que é o champanhe mesmo, né? É a designação. Desculpa, gente, tem um delay aqui. É a designação regulamentada pela União Europeia que protege os nomes dos produtos cuja produção, elaboração e transformação ocorrem numa região delimitada, com saber fazer devidamente reconhecido e verificado. Não é porque eu fiz o negócio aqui e pronto. Não, gente, tem toda uma história por trás disso para vocês conseguirem esse selo. É o que eu venho falando em questão de produtos de qualidade. Olha o que o DOP garante. Garante ao consumidor que o produto tem sabor e aroma diferenciado e foi obtido através de processo de forma tradicional. É isso que eu venho falando para vocês de relação familiar. E tem uma enorme ligação com um território em que foi sujeito a um rigoroso sistema de controle independente. Todos os produtos com DOP apresentam a respectiva menção. Vocês vão ver, quando vocês vão pesquisar receita na internet, se vocês pegarem receitas originais mesmo, vocês sempre vão ver que quando tem algum ingrediente, ele vem na frente falando que ele é DOP. E apresentam a marca e o logotipo também. Gente, é o champanhe mesmo. Eu tô aqui tentando lembrar, mas é porque é tanta coisa. Mas é o champanhe mesmo, tem que ser da região, né, de champanhe. Senão ele é só espumante. Isso mesmo, lembrei agora. Vamos pro próximo aí, o IGP, Indicação Geográfica Protegida. Eu separei esses dois, são um dos mais importantes para vocês saberem. Tem mais um aí embaixo que é mais um bônusinho. Então, esses dois são o que a gente precisa saber, porque é o que a gente vai encontrar em algumas receitas quando a gente for estudar sobre isso. Não só nas aulas, mas se mais para frente vocês quiserem fazer alguma pesquisa, ou alguém que for usar em algum TCC, em alguma coisa, vocês vão ver bastante relação de DOP e IGP. Enquanto a DOP designa a denominação de um produto cuja produção, transformação e elaboração deve ser um lugar numa zona geográfica determinada, com uma especialização reconhecida e comprovada, viu, gente? Tem que ser comprovado. A IGP indica o vínculo com o território em pelo menos uma das fases de produção. Vamos supor aí que para fazer o queijo precisa de 3 fases de produção. Pelo menos uma das fases de produção, transformação ou elaboração tem que ter um vínculo com o território. Então, se for lá em X cidade, em X região da Itália, tem que ser de lá para ele ter o selo, tá, gente? Se não passar por lá, ele não tem o selo. Resumindo, realça a relação entre a região geográfica delimitada e o nome do produto sempre que uma qualidade específica, reputação ou outra característica se deve essencialmente à sua origem geográfica. O outro aí que a gente vai ver, que é o IG só, indicações geográficas. Esse é voltado para bebidas espirituosas e vinhos aromatizados. Eu falo rápido e acabo falando errado. O IG eu coloquei mesmo, que é só uma curiosidadezinha. Eu acredito que vocês devem ver isso mais para frente em relação às aulas de harmonização, de enologia, essas coisas. Mas eu coloquei aqui porque às vezes vocês acabam achando e aí depois vocês iam me perguntar, então eu coloquei para vocês saberem mais ou menos. O IG protege o nome de uma bebida espirituosa ou de um vinho aromatizado originário de um país.
ou região ou localidade, sempre que uma qualidade específica, reputação ou outra característica se deve essencialmente à sua origem geográfica. Lembre-se sempre disso, eles levam muito a sério essa questão da localização geográfica. Eu vou fazer... Bom, era uma explicação rápida, mas para frente tem uma atividade sobre isso para vocês. Eu vou fazer só um adendo aqui, que para não misturar lá com os molhos, eu coloquei no final da apostila. Mas é mais uma discussão que a gente vai fazer, assim, breve. Eu vou falar aqui no vídeo, quando vocês assistirem, vocês falam comigo em relação a isso no grupo, sobre o que vocês acham sobre essa questão que eu coloquei aqui, que é sobre as releituras. Eu já vou começar com uma frase do Chacrinha, que fala que nada se cria e tudo se copia. Gente, às vezes a gente acha que essa frase é um pouco arrogante. Eu fui ler uma revista, e aí o chefe falando, eu fiquei tipo, nossa, que cara arrogante, né? Falar isso. Mas se vocês forem parar para pensar, eu até deixei uma frase aí no final para vocês do parágrafo aí, ó. Eu vou falar ela até agora para vocês verem que tem relação nisso que eu tô falando. Que por mais que apresenta ser grosseiro, se a gente for tirar assim 5 minutinhos para pensar, não é nada grosseiro, é realmente verídico. Ó, vamos pensar nessa seguinte frase. Receitas não são criadas. Receitas são adaptações à escassez de ingredientes, clima e cultura do paladar. Eu decidi colocar isso no final porque é o que eu vim falando para vocês desde todos os molhos que eu falei. Praticamente todos os molhos italianos, para chegar aqui no Brasil, ele passa por alguma substituição. É muito raro ele não passar por uma substituição. Não estou falando em restaurante, gente, estou falando pra gente, tá? Pra gente estar estudando. Porque, claro que tem restaurantes que eles levam muito a sério a receita original e, por isso, eles gastam horrores em relação a isso e o custo do prato final acaba sendo bem maior. Então, eu estou falando mais em relação a estudantes, a nós, gastrônomos, que testamos receitas, que fazemos testes e que, às vezes, nem o nosso público final teria condições de comprar um prato que seja extremamente feito, rigorosamente, com ingredientes italianos mesmo, ou de qualquer outra região. Sempre que a gente for encontrar em relação, independente da nacionalidade do prato, pode até ser um prato brasileiro mesmo, a gente sempre vai ver inúmeras releituras por aí. Eu faço de um jeito, você faz de outro, e acaba que a gente sempre vai mudando. E o que leva a isso? Aí eu levo vocês para pensar na parte da frase em que diz da adaptação da escassez de ingrediente. Para a gente fazer um prato que não é brasileiro, a gente acaba tendo muita dificuldade em achar o certo ingrediente. E aí a gente pega e faz substituições. Então aí a receita já foi mudada, porque a gente fez substituição. Tem a questão do clima também, né? Lógico que tem algumas ervas que a gente não acha aqui, ou se acha não tem a mesma qualidade do que se a gente pegar uma italiana mesmo, que é referência a essa questão de ervas. E a cultura do paladar. O que significa cultura do paladar? Um brasileiro, por exemplo, eu, goiana. Se eu vou comer uma comida tailandesa, a comida vai vir extremamente apimentada e eu não vou conseguir comer. Num restaurante, aqui, em Goiás, por exemplo, que serve comida tailandesa. Não que a comida tailandesa seja o principal do restaurante, mas um restaurante normal que tenha comida tailandesa. Eu vou reclamar e vou pedir um prato com menos pimenta, porque o meu paladar não está acostumado com essa quantidade de pimenta. O que vai acontecer? Vai sofrer adaptação na receita e vai acabar sendo uma releitura. Ah, mas tem alguns restaurantes, gente, que não fazem isso, tá? Eles seguem a receita à risca mesmo, então não tem mudanças. Isso acontece normalmente em restaurantes que são de cidades turísticas, né? Porque a pessoa vai lá uma vez no ano, experimenta tal prato e pronto. Não é essa questão que eu estou querendo mostrar para vocês, mas eu estou querendo mostrar para vocês que as releituras, elas são... Não envolve só aí. Sou o novo chefe e aí eu quero mudar tal receita. Não, as coisas não são assim. As releituras, se você for pensar, tem muita coisa por trás de uma releitura. E principalmente essa questão da cultura do paladar, né? É igual a nossa questão aqui com o piqui. Com o pequi, né? O goiano ama o pequi de qualquer jeito, mas se vier uma pessoa de outro estado e, eu não gosto, não curti o pequi assim, que tal fazer essa receita assim diferente? Eu, por exemplo, que não sou da área da cozinha quente, cozinho só em casa, eu faço adaptações para as pessoas aqui que não curto tal coisa. Igual eu falei para vocês do meu tiramisu, eu até contei para alguns alunos, eu acabei jogando fora.
Porque o pessoal aqui em casa não come ovo cru. Minha irmã é nutricionista. Então, tipo, ela gravou a receita me olhando de cara feia. Então, eles não comem. Eu comi para experimentar, mas eu não sou fã de tiramisu. Eu comi para experimentar, então eu faço adaptações aqui em casa. Se eu fosse fazer o tiramisu, eu procuraria a receita que não vai o ovo, né? Mas como eu queria gravar para vocês algo mais voltado para o original, eu gravei com ovo cru. Então, para mim é muito fácil fazer algumas adaptações e mudar algumas coisas. Mas em alguns restaurantes acaba sendo um pouco mais difícil. E às vezes, para você não perder cliente, você acaba escutando o que seu cliente está falando. Então, essa questão de adaptação e de mudança de receita também não é só a questão de chefe, de nós que somos cozinheiros, não. Essa questão vem muito do cliente, né? Porque, gente, a gente gira em torno do cliente, não tem outro jeito. Se eu fosse fazer só o que eu gosto na minha confeitaria, eu teria 3 coisas no meu cardápio. Se eu tenho 15, eu teria 3. Então, a gente gira em torno do cliente. Se o cliente me falar, olha, Maria Paula, amo a sua receita assim, assim, assado, mas que tal você fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Para não perder o cliente, eu vou lá e faço o que ele quer. Lógico, eu já deixei de fazer muita coisa, porque eu acho que aí destrói a receita. Mas se eu vejo que tem como eu adaptar, eu faço isso. Vamos pegar um exemplo rápido aqui da gente falar. Muito prato antigo, principalmente questão de feijoada. Gente, quantas releituras de feijoada vocês já viram por aí? Quantos bolinhos de feijoada vocês já viram por aí? Dadinho de tapioca. Quantas releituras sobre isso vocês já viram por aí? Bolinho de tapioca. Bolinho de tapioca. Bolinho de feijoada não é algo original. A feijoada é aquela original mesmo, com feijão e todas as partes do porco. Não é um bolinho. Então, as pessoas vão se adaptando. Às vezes, o restaurante está com baixa venda ou tem lá 3 pratos que não saem, que vende uma vez no mês. Ele vai lá, contrata um chefe renomado. O chefe vai, estuda, faz uma releitura, cria um prato novo e o prato bomba. Gente, isso aí são atualizações da gastronomia. Sempre vai acontecer porque o dono do restaurante ele precisa estar sempre... como que eu posso explicar para vocês? Ele precisa estar sempre inovando e sempre trazendo coisa nova para o cliente, para ele não perder o cliente. Então, acaba que muitas vezes essas releituras não é nem a gente mesmo, cozinheiro, que quer fazer. A gente acaba sendo obrigado a fazer uma releitura para não perder uma venda. Então, quando eu falo para vocês essa questão do peso de ser gastrônomo, gente, envolve tudo isso. A gente estava brincando esses dias na aula, eu com as meninas, que estavam conversando sobre confeitaria, e a gente brincando, o pessoal perguntar sobre receita, falando, ai, mas você não é gastrônomo? Que eu já tô cansado de ouvir essa frase. Às vezes eu não falo minha profissão, gente, porque quando o povo sabe que você é gastrônomo, é um pé no saco. Então, a gente já tem esse peso, e não é só brincadeira, gente. Realmente, quando você entra num restaurante grande, o seu diploma pesa demais. Quando eu fui trabalhar no Rio Quente, todo mundo falava, ai, mas você tá formando para gastronomia. Tava no meu último ano, gente, de faculdade. Depois que eu formei, ficou pior ainda. Mas eu não vou entrar nessa questão aqui, senão agora eu começo a chorar. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, essas questões do peso que é do nosso diploma. E acaba que, às vezes, a gente precisa fazer mudanças e adaptações que, mesmo contra a gente, contra a nossa vontade, a gente faz para não perder um cliente. E isso vocês vão ver mais para frente quando vocês estiverem ingressados mesmo na área. Eu sei que alguns já estão, mas assim, ingressados na área, às vezes alguém vai embora, vai para outro estado, e aí pega um restaurante grande de algum chefe conhecido, e aí vocês vão vendo isso. E dá para vocês verem também, se fosse filme, documentário, pesquisa rápida. Eu não sei como que vocês são, gente, em relação a essas coisas da faculdade de vocês. Se vocês pesquisam, ou se vocês só fazem o que a gente pede mesmo. Mas quando vocês tiverem um tempinho, se estiverem com vontade de pesquisar sobre culinárias típicas de alguns lugares, vocês vão ver muitas adaptações que a gente acaba fazendo aqui. Eu passei uma atividade complementar para vocês, bem simplesinha. Eu vou explicar aqui, gente, para vocês, porque eu sei que muita gente vai ter dúvida do jeito que eu coloquei aqui. E uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, vocês estão precisando prestar mais atenção nas coisas que a gente fala, porque às vezes vocês me fazem umas perguntas que eu fico assim, gente, não tem condições, eu acabei de falar isso. Então, vocês não estão prestando atenção, vocês estão fazendo as coisas tão automático que às vezes vocês acabam fazendo errado ou perguntando a mesma coisa que eu falei. Não tem problema de perguntar se você não entender. Mas vocês estão com muita falta de atenção em muita coisa. Eu conversei com alguns alunos até sobre isso em relação às receitas,
Mas em relação teórica também. Vocês estão deixando passar muita coisa com pressa. Vocês estão fazendo as coisas nas pressas e não estão vendo. Ó, a atividade é o seguinte. São 3 perguntinhas que eu coloquei aí. Eu não quero que vocês me respondam. Resposta da pergunta 1. Resposta da pergunta 2. Resposta da pergunta 3. Não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês... como que fala? Façam em forma de dissertação, tá? Quero que vocês façam um texto me dissertando tudinho. As perguntas são o seguinte, ó. Aproveitando o aprofundamento em regimes de qualidade, faça uma pesquisa e traga novos regimes que não foram citados na apostila. Então, vocês vão fazer a pesquisa, vão separar. Professora, nossa, eu gostei de 3 regimes aqui que eu achei incrível, que eu acho que a gente precisa saber. Disserta para mim sobre esses 3 regimes e acrescenta a pergunta 2 e 3. Faz um texto total. Ó, a segunda pergunta é, para continuar no segmento, né? Pesquisar algum alimento que seja top e traz algumas características, histórias que vocês quiserem acrescentar aí do alimento. Termine criando, fazendo uma releitura. Gente, é por escrito, tá? Não precisa de vocês criarem um prato aí e gravarem para mim, não. É só por escrito. De algum molho italiano com ingredientes que podem ser facilmente encontrados sem mudar a essência da receita original. Relembrando que é uma releitura, tá? Não é uma criação em cima de um prato já criado, não. É uma releitura. Vocês podem escolher tanto os molhos que estão na apostila, quanto algum outro molho que não esteja na apostila e que você acha interessante e que você sabe que dá para fazer adaptação. Igual a adaptação que eu fiz no tiramisu, que eu tirei o mascarpone, que eu não acho aqui, e coloquei o creme cheese. Ó, a questão 4 é o que eu acabei de falar para vocês. Ó, respondem essas perguntas em forma de dissertação. Façam um trabalho bem feito, tá bom? Porque é atividade complementar. Caprichem nas pesquisas, tá? Que eu sei que às vezes vocês ficam com preguiça, vocês pegam o primeiro site que vocês acham. Esses dias eu tava até rindo de vocês, que vocês não mudam nem a fonte do site, para dar uma disfarçada que vocês estão pesquisando. Caprichem nas pesquisas, tem inúmeros sites incríveis que vocês podem achar as coisas. Tem artigo de tudo quanto é coisa que vocês imaginar, vocês acham um artigo. Busquem sites confiáveis, não esqueçam disso. E enriqueça o trabalho de vocês com fontes e imagens, tá, gente? Os trabalhos são corrigidos individualmente, tá bom? Então, eu sei quando vocês copiaram dos amiguinhos. Eu sei quando vocês copiam da internet sem mudar a fonte. Eu tô prestando atenção nisso tudo. E eu sei que vocês são capazes de fazer coisas melhores. Eu tô dando uma semana aí pra vocês, tá? Eu quero trabalho até dia 9, até a aula que vem, no meu e-mail. Para quem é acostumado a mandar por WhatsApp, não tem problema. Só depois me lembra, porque às vezes eu acabo esquecendo que tá lá na mensagem de vocês. Mas eu sei que vocês são capazes de fazer trabalhos incríveis, porque eu vou falar um negócio para vocês. Teve aluno que me mandou cada ficha técnica, meu celular acabando a bateria, que eu quase chorei de emoção. De que trabalhos bem elaborados. Quando vocês querem, vocês fazem trabalhos perfeitos. Mas quando vocês não querem, gente, vocês me deixam triste, viu? Tô sendo bem sincera com vocês. Porque quando vocês estão com vontade de fazer as coisas, vocês me enviam cada trabalho que eu fico chocada com a qualidade. Mas, às vezes, vocês também ficam com uma preguicinha aí. Eu sei que a questão é que vocês têm outras matérias, tem gente que pega aula em 2 turmas. Eu entendo que é difícil, mas, gente, 5 minutinhos que vocês tiram aí dá pra fazer trabalho de qualidade. Na minha época de pós-graduação, quando os meus trabalhos eram mal feitos, gente, eu chorava a semana inteirinha. Porque é muito mais pesado do que uma graduação. E quando o meu trabalho era elogiado, eu chorava também a semana inteirinha, gente. Ai, vocês podem ver que eu sou chorona, né? Então, gente, sério, às vezes eu choro com os trabalhos de vocês, de emoção. Nossa, tem uma ficha técnica que, quando me mandaram, eu não vou citar o aluno aqui, pra vocês não ficarem... Quando me mandaram, eu fiquei chocada com a qualidade do trabalho. E sempre que eu vejo qualidade, eu elogio vocês. Porque, gente, eu acredito muito em vocês. Eu sei que vocês são muito capazes de fazer trabalhos bons. Só falta vocês mesmo acreditarem nisso. Quem é meus alunos aí em francês sabe que eu vivo dizendo isso pra vocês. Eu coloquei um bônusinho aí. Queria ter colocado mais e acabei esquecendo. Mas eu acho que vai dar tempo de eu terminar aqui a apostila antes de postar o vídeo. Eu coloquei um link pra vocês verem alguns produtos que são DOP. Já estou ajudando vocês no trabalho, né? Tem um site aí que tem alguns produtos que são DOP. E, gente, muito legal, porque não é só o italiano que tem. Então, ele tem de outros lugares também da União Europeia. Então, vocês vão ver várias coisas. Eu estou até aqui com o site aberto agora, que eu abri. E vocês vão ver que a maioria do italiano, gente, e é produto. É produto pra caramba. Vocês vão ver que a maioria dos produtos italianos são queijos. O pessoal gosta. Eu ia acrescentar, tô até aqui com um monte de site aberto. Eu ia acrescentar nessa apostila também sobre queijo, mas olha, a nossa aula já vai dar 1 hora de aula.
E fora que eu vou conversar com vocês mais várias outras coisas no grupo, que a gente acaba puxando um assunto, puxando outra coisa, e eu falo demais também. Então, se eu fosse falar de queijo nessa aula, ó, o pecorino já tá por aqui, ó, rondando. Na hora que vocês olharem o site aí, vocês vão ver. Na segunda página, se eu não me engano, tem o pecorino. Vocês vão ver. Ia ficar muita coisa, ia ficar muito cansativa a nossa aula. Já tá um pouco cansativa, ainda mais esse calorzão que tá fazendo aí. Então, eu quis deixar só o molho mesmo, e aí depois a gente vê sobre queijo. E deixa eu falar outra coisa pra vocês. A gente precisa conversar com a data que vocês preferem fazer a prova de vocês. Mas a gente vai conversar sobre isso no grupo. Tô aqui olhando o site. Vamos falar sobre isso no grupo, sobre essa questão da prova. Qual dia que vocês preferem, eu coloco lá no grupo pra gente fazer uma votação. Porque ou a gente vai fazer a prova na próxima aula, no dia 9, ou na outra semana. Se eu não me engano, dá dia 16? 9. Dia 15, né? 15 ou 16, não sei. E aí a gente vai decidindo qual que vocês preferem, porque jazinho nossas aulas acabam. Bom, gente, foi isso. A aula de hoje foi sobre molhos, um pouquinho sobre releitura e um pouquinho sobre os regimes, para vocês, regime de qualidade, né? Para vocês saberem um pouquinho. Como eu venho dizendo que gastronomia não é só saber cozinhar, né? Saber fazer o prato. A gente precisa ter uma base, a gente precisa ter uma teoria. Por mais que a maioria das pessoas gostam da prática, é muito importante que a gente saiba a teoria. Até naquele dia que eu forcei vocês naquela votação lá, que eu queria que vocês vendessem o produto de vocês, é para vocês verem que a teoria também importa, tá? Também é de suma importância. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não sei se falei muito rápido, porque às vezes eu acabo empolgando e falo muita coisa e muito rápido. E para não ficar muito cansativa a aula, eu acabo falando mais rápido do que eu já falo no normal. Mas eu espero que tenha dado para entender. Espero também que tenha dado certo essa questão do fone de ouvido, que tenha ficado melhor, que tenha abafado menos a barulheira que tá por aqui ainda. Eu tô com reforma com 2 vizinhos aqui ainda, gente. Graças a Deus que hoje, pelo menos, eles não estão fazendo muito barulho para acabar atrapalhando mais a nossa aula. Mas eu espero que tenha dado certo, espero que vocês gostem da aula. Espero que vocês estejam felizes com a nossa matéria. A cozinha italiana é muito grandiosa e muito valiosa. Outra coisa que eu queria falar com vocês também é que eu estou muito satisfeita com os resultados das aulas práticas de vocês. Vocês realmente estão no lugar certo. Quem não me mandou, sinto muito, gente, né? Quem tá perdendo é vocês, não produzindo os pratos, porque vocês precisam pôr a mão na massa, vocês precisam praticar, independente da gente estar em casa ou dentro de um laboratório. Então, quem não tá mandando os trabalhos, sinto muito em relação a isso. E quem tá fazendo e tá me mandando mensagem, pede ajuda, gente, pode continuar. Essa semana eu não estava trabalhando, então tava bem mais fácil de responder pra vocês, porque eu tô com Covid, gente. Por isso que às vezes eu até demorei a gravar a aula, porque eu fico um pouco cansada. Mas como eu não tava trabalhando, né, que eu tô de repouso, eu consegui responder todo mundo na hora certa. Às vezes eu vou voltar a trabalhar agora e às vezes eu não consigo responder todo mundo. Mas me fala, professor, eu tô fazendo a receita agora, tem como me responder? Que aí eu corro e dou uma respostinha, coloco alguém aqui no meu lugar na confeitaria e corro para responder para vocês. Eu gravo áudio explicando que eu consigo trabalhar e gravar áudio. Mas todo mundo que me mandou, eu ajudei na hora. Eu achei o máximo que vocês realmente fizeram as receitas e, tipo, tinha gente fazendo no mesmo dia, no outro dia. E eu escolhi receitas simples que dessem pra vocês fazer. Eu até tava conversando com a Regislane, que precisou fazer algumas mudanças por causa da nenenzinha dela. E, tipo, eu tô vendo que vocês estão empenhados mesmo em relação a esses pratos, em relação às aulas práticas. E eu tô muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Por isso que eu quero até gravar mais aulas. É um pouco difícil, gente, pra mim gravar aula. Vou ser bem sincera pra vocês. Como a confeitaria, eu tenho que acabar usando o espaço da confeitaria, então às vezes fica apertado e tudo mais. Então é um pouco difícil gravar algumas receitas. E também pela minha questão de trabalho e família e tudo mais, mas assim, depois que eu vi o resultado de vocês, me motivou muito mais a gravar mais aulas. Eu tava até conversando com a Larissa também, que eu ia testar um pão italiano, porque eu vi que vocês não acham pão italiano aí, né? Eu trouxe o meu de Goiânia,
E, gente, dá outro sabor na brusqueta. Então, eu quero testar também uma receita de um pão italiano. Ele é bem simples de fazer, mas eu preciso testar se em forno convencional a gente vai dar conta de ter um resultado final legal do pão. Então, se eu testar e conseguir, eu mando para vocês também a receita. Se alguém precisar de alguma receita em relação a isso, eu tenho um livro aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu tenho um livro aqui da Itália, tá? De uma colega minha que tem uma coleção e aí ela sempre deixa comigo os livros. Então, às vezes, se vocês precisarem de alguma receita, de alguma coisa, vocês podem me perguntar, que eu procuro aqui, eu vejo, eu ajudo vocês a fazer adaptações, quem gosta de praticar e tudo mais. Eu tô aberta não só a questões de Itália, tá, gente? De outros lugares também. Podem sempre conversar comigo em relação a isso. No mais, eu tô muito, muito feliz mesmo. Do fundo do meu coração, vocês me deixaram muito feliz com os pratos de vocês, até os que precisaram fazer adaptação, os que fizeram receita errada, mas assim, tô muito feliz e eu espero que a gente consiga terminar esse bimestre com muito, muito êxito. Em relação a faltas, trabalhos atrasados, vocês podem mandar os trabalhos atrasados, tá? Eu sempre venho falando isso pra vocês. Não tem um peso final igual de quem entregou no dia, mas eu recebo. Eu não quero que ninguém reprove por falta de conversa, tá? Então, se vocês estiverem com dificuldade em alguma coisa, ou não tá conseguindo ver os vídeos, ou qualquer coisa em relação à dificuldade, vocês podem falar comigo que a gente vai dar um jeito, tá, gente? Vocês não vamos reprovar à toa. Dá pra todo mundo estudar e dá pra todo mundo fazer as coisas e terminar. E ano que vem, se Deus quiser, a gente volta com... Bom, não sei se eu estarei com vocês ano que vem, mas aí a gente volta com aula presencial, que eu acredito que deve ser bem melhor, né? Eu sei que ninguém aqui prestou vestibular pra fazer EAD. Tem muito aluno sumido, muito aluno que estava no bimestre passado e esse bimestre desapareceu do mapa. Aluno que entra no grupo fala presença sem eu nem perguntar a presença, fala presença e some, tá, gente? Eu controlo a presença de vocês de acordo com o que vocês veem as minhas aulas. Então, gente, só falar presença não resolve, tá? Tem que mandar os trabalhozinhos. E lembrem-se também que presença reprova. Então, se vocês não estão entrando no grupo e não estão vendo as aulas, eu tenho controle disso, eu sei quem entrou no grupo e viu minha mensagem das aulas, o link. Então, quem não está vendo, acaba reprovando. E aí, nessa questão de reprovamento por falta, eu não consigo mudar nada. Tá? Trabalho eu ainda estou aceitando no final, porque por mais que a nota seja menor, ainda dá para vocês recuperarem depois. Ou seja, agora não dá para recuperar mais, né? Porque a gente está no último bimestre. Mas enfim, tá? Qualquer coisa vocês me procurem, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no grupo, manda e-mail, manda sinal de fumaça, se for preciso, mas me procurem, tá? Não deixem de falar comigo. Não vamos complicar as coisas por falta de diálogo. Conversem entre si, entre alunos também. Sigam, continue sendo assim como vocês são, tá? Cada vez melhores. E é isso aí, gente. Mais uma sexta-feira, bom final de semana pra vocês. Eu aguardo vocês lá no grupo pra gente bater mais um papo, conversar sobre a questão da prova e tirar a dúvida de vocês, se alguém tiver com alguma dúvida. Eu acredito que eu expliquei bem explicadinho, mas sempre tem, né? Alguma dúvida, alguma coisinha. Então, tô aberta aqui pra vocês. Como vocês sabem, eu fico das 7 às 10h30 no grupo. Às vezes eu até demoro a responder, mas eu tô lá, tá? Tô vendo tudo. Tô sempre online. Podem mandar mensagem por lá, podem mandar no grupo, podem mandar no privado também, eu não importo. E o que precisarem em relação às nossas aulas, eu estou aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando sempre, mantenham um distanciamento social, porque pegar Covid não é nada legal. Usem máscara, tá, gente? Sempre. Usem álcool em gel, lavem bem as mãos, se cuidem. Cuidem da saúde mental, cuidem da saúde física. Aproveitem o final de semana, para testarem receitas novas, que é muito bom. E qualquer coisa que precisarem, eu estou aí. Bom final de semana para todo mundo e muito obrigada.